é que o golpe fracassou, que está contida a intentona liderada por Juan Guaidó. 25 militares já pediram asilo na Embaixada Brasileira. Leopoldo Lopes, que havia se juntado a Guaidó no pronunciamento da manhã de hoje, se encontra na Embaixada do Chile. E o próprio Juan Guaidó estaria buscando asilo na Embaixada Francesa. Há outros elementos envolvidos no golpe que estão foragidos. O mais importante é um militar de alta patente, o general que chefiava o Serviço de Inteligência da Venezuela, o SEBIN. O nome desse militar é Manuel Christopher Figueroa. Ele rompeu seu juramento de lealdade ao Maduro, aparentemente dialogou com o governo americano, se comprometeu a apoiar esse levantamento militar da manhã de hoje e, nesse momento, se encontra foragido, depois de divulgar uma carta bem confusa para estabelecer sua posição de ruptura com a Revolução Bolivariana. Foi o general de mais alta, foi o militar de mais alta patente envolvido no golpe de hoje. O golpe está desbaratado, as ruas foram tomadas pela militância chavista, com um grau de violência bastante baixo, relativamente bastante baixo. O governo conseguiu isolar o foco golpista, que se concentrava na região de Altamira, na zona leste da cidade de Caracas. Altamira é como se fosse Leblon, no Rio de Janeiro, ou Jardins, aqui em São Paulo. Agora, há uma guerra de informações. Por exemplo, o Mike Pompeo, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está dizendo que o Maduro já se prepara para fugir do país, que o Maduro fugiria nas próximas horas. Isso não faz o menor sentido, então? Não, o menor sentido. Os americanos estão tentando cobrir sua posição, porque, novamente, eles foram levados a acreditar que seria possível uma operação fast track, uma operação via rápida, tal como acreditaram no 23 de janeiro, quando Guaidó se autoproclamou presidente da República, e no 23 de fevereiro, quando houve a chamada Operação Humanitária. Os americanos estão com problemas nos seus serviços de informação, porque pela terceira vez eles acreditaram que teria um sucesso, e um sucesso fulminante. O Mike Pompeo revela que os americanos apostaram nessa intentona liderada por Guaidó, porque altas autoridades do governo Maduro, incluindo o Vladimir Padrino, ministro da Defesa, teria estado em contato com eles e teria se comprometido em derrubar Nicolás Maduro. E que, por essa razão, Guaidó tomou a iniciativa da intentona golpista dessa manhã. Evidentemente, Padrino não apenas nega essa versão, como foi a voz mais firme e contundente de lealdade ao presidente Maduro e de garantia de que as Forças Armadas seguem com a Revolução Bolivariana. Evidentemente, os americanos derrotados nessa empreitada, eles estão tentando, por um lado, semear o máximo de cisânia do lado do chavismo e por outro lado, mantendo acesa a chama do golpe, porque neste momento, se nada acontecer, o golpe, e não estou falando só do golpe de hoje, o golpe continuado, que começou no dia 23 de janeiro, sofre uma derrota contundente, porque sua principal liderança está indo para o exílio político. Eles não conseguiram mobilização de massas hoje em Caracas. As manifestações que eles previam para amanhã na chamada Operação Liberdade aparentemente estão esvaziadas e o chavismo conseguiu um triunfo tático relevante. Então, é evidente que os americanos tentam, através da contra-informação, manter acesa a chama do golpismo. Agora, Breno, deixa eu ler aqui um comentário do Cláudio dizendo o seguinte: as elites brasileira, venezuelana e estadunidense parecem ter caído no irracionalismo total, pois insistem em iniciativas fadadas ao fracasso. Eu queria trazer, Breno, a ameaça feita agora há pouco pelo John Bolton, assessor de segurança dos Estados Unidos. Ele manda um tweet encabeçado, é como se declarasse uma guerra pelo Twitter, né? Manda um tweet ao Vladimir Padrino, ministro da Defesa, dizendo: esta é a sua última chance. Ou você abandona Nicolás Maduro, ou você afundará
com o navio, né? Uhum. Eu interpreto isso como uma ameaça de ataque. Como é que você vê isso? Os Estados Unidos, como sempre, quando são derrotados, eles mostram suas garras, seus dentes. Não necessariamente estão em condições de usar suas garras e seus dentes, porque a situação internacional hoje, para a alternativa da agressão militar, é marcada pelo isolamento dessa estratégia. Se os Estados Unidos decidissem por um ataque militar à Venezuela, estariam bastante isolados nessa empreitada. Teriam que fazê-lo por conta própria, eventualmente com apoio, provavelmente não mais do que verbal ou em algum nível logístico, de países submetidos a governos reacionários como Colômbia ou Brasil. Mas, fundamentalmente, seria um ataque no qual os Estados Unidos estariam isolados. Então, os americanos sempre fazem isso, eles sofrem uma derrota e mostram as garras e os dentes, tentam amedrontar aqueles que impediram seu passo, aqueles que os derrotaram, ainda que taticamente. A situação na Venezuela não é simples. Evidentemente que o fato do golpe ter sido derrotado hoje, dessa nova tentativa golpista ter sido derrotada, não cria uma situação de estabilidade e tranquilidade no país. Ela é uma vitória importante para a Revolução Bolivariana. A Revolução Bolivariana mostrou que tinha, desde o seu princípio há 20 anos, uma estratégia de poder e uma estratégia de defesa baseada na mobilização popular, na hegemonia sobre as Forças Armadas e na hegemonia sobre o conjunto das instituições do Estado, coisa que a esquerda brasileira nunca teve, nem quis ter. A Revolução Bolivariana teve essa estratégia. Quando foi atacada pela contra-revolução, ela demonstrou sempre condições de reagir e, mais uma vez, apesar de todas as dificuldades, revela uma resiliência que outros processos políticos, incluindo o brasileiro, não tiveram pelos erros cometidos pela esquerda desses países. Na Venezuela, há uma estratégia de poder e eles conseguem manter viva a Revolução Bolivariana. Isso significa que a situação é de estabilidade e tranquilidade? Não. A asfixia financeira continua, as sanções e o bloqueio continuam, a crise interna continua, as dificuldades econômicas e sociais também, mas a se confirmar essa vitória importante sobre o Juan Guaidó, praticamente desarmando o golpe continuado, empurrando o Guaidó para uma situação de exílio, se isso se confirma, se esse quadro se consolida, a Revolução Bolivariana começa a criar alguma margem de manobra para enfrentar com alguma tranquilidade, um pouquinho mais de tranquilidade, os problemas econômicos e sociais que estão na base das atuais. Muito obrigado, Breno. Deixa eu ler o comentário aqui da Débora dizendo: Breno, parabéns pela entrevista ao vivo à Telesur. Foi de muita inteligência tática e de síntese. Orgulhosa de ser assinante de ambos os canais, tanto Opera Mundi quanto TV 247. Obrigado, Débora. E lembrando que você também deu uma entrevista ao canal RT, se eu não me engano, ao Russia Today. Russia Today, é. Isso, no dia de hoje. Ô, Breno, além da ameaça feita à Venezuela, houve uma ameaça feita a Cuba. O próprio Trump disse que a Venezuela está sendo protegida por milícias cubanas e disse que serão impostas sanções em grau máximo ao regime cubano. Você acha que esse tipo de ameaça balança o regime cubano também? Como é que você vê a conexão Cuba-Venezuela? Léo, o governo cubano é ameaçado por esse tipo de sanção há 60 anos. Essas sanções não são novidades para Cuba. Toda vez que um processo revolucionário avança na América Latina, os Estados Unidos ameaçam Cuba. Faz parte da estratégia midiática colocar a culpa no grande vilão do pensamento cristão e ocidental na América Latina, que é Cuba. Então, não é uma novidade. Então, os Estados Unidos, para justificar e para criar uma contranarrativa diante da sua derrota nessa empreitada Guaidó, tem que colocar a culpa em alguém. Então, faz parte dessa contranarrativa colocar a culpa em Cuba, ameaçar de sanções, ameaçar de retaliações, responsabilizando Cuba por organizar, treinar e dirigir tropas especiais e o aparato miliciano na Venezuela. É uma invenção, isso é uma história mentirosa, isso não ocorre dessa forma de maneira alguma. Agora, é aquela história, os Estados Unidos querem
se colocar numa situação perante a certos setores da própria sociedade estadunidense e da sociedade venezuelana e da comunidade internacional, de que, olha, há aqui na Venezuela uma intervenção estrangeira que não é nossa, é de Cuba, então nós também estamos no direito de intervir na situação venezuelana. Isso é tudo uma fraude histórica. Os Estados Unidos são historicamente dirigidos por presidentes mentirosos, por presidentes fraudulentos. Não há exceção, são todos fraudulentos. Pós-Lincoln, os Estados Unidos é o país da mentira. Breno, Dora Lilian está dizendo o seguinte. A Dória está dizendo, Dora Lilian, viva Cuba, viva Venezuela, fora assassinos norte-americanos. O Walter Rodney está dizendo inveja da dignidade venezuelana. Breno, eu queria que você falasse sobre a posição do Brasil. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo fez mais uma viagem aos Estados Unidos, chegou ontem, né, era uma viagem, a terceira viagem que ele faz aos Estados Unidos, esteve com Bolton e com Mike Pompeo. Você acha que ele foi receber instruções, que ele sabia já o que aconteceria? A posição brasileira é de joelhos. Se eu fosse um pouco pornográfico, eu diria que ele é de 4 perante os Estados Unidos. Se você fosse, claro. É um grau de pusilanimidade, submissão, que nunca assistimos na história desse país. Eu acho que nem quando era colônia de Portugal, os agentes brasileiros aqui no território eram tão subservientes a um país estrangeiro como o governo Bolsonaro o é em relação aos Estados Unidos. Esse Ernesto Araújo, que é uma besta quadrada, ou seja, que é um elemento de 5ª categoria, é um boneco de ventríloco do Departamento de Estado. Ele deve perguntar ao Bolton até o que ele deve comer no almoço e no jantar. Ou seja, é um teleguiado, um fantoche, um lacaio, como disse o Lula. Não é isso que o Lula disse? O país é governado por lacaios dos Estados Unidos. Eu não ouvi essa expressão há tantos anos. É isso que o Ernesto Araújo é, como disse o Lula, um lacaio dos Estados Unidos. Eles fazem, e eles não têm problema em passar vergonha. Eles não têm problema em colocar o Brasil nessa posição vexaminosa de operar uma geopolítica que é exclusivamente do interesse do imperialismo estadunidense e, além do mais, uma geopolítica fracassada, porque não conseguem derrubar o governo Nicolás Maduro, se isolam e criam gravíssimos problemas econômicos para o Brasil. A situação do estado de Roraima é falimentar, porque interrompeu o fluxo comercial com o país. A economia de Roraima e de outros estados do norte brasileiro, mas especialmente de Roraima, vivem do comércio com a Venezuela. O superávit brasileiro com a Venezuela durante mais de 10 anos foi de 5 bilhões de dólares. Parte desse superávit se concentra no pequeno estado de Roraima. Essa situação toda levou à falência de Roraima, levou a um processo econômico complicado no norte do país, provocado por essa política imbecil, pró-imperialista, sabuja, que é executada por Ernesto Araújo. Com certeza, a Sônia Mourão diz, Ernesto é um lacaio dos Estados Unidos. Janet elogiando, Santos dizendo, Brasil vergonha internacional. Breno, tem outro ponto importante. Jair Bolsonaro disse que qualquer decisão relacionada à Venezuela será exclusiva dele e ele não vai consultar o Congresso Nacional. O Rodrigo Maia já respondeu por um tweet. E o Rodrigo Maia já respondeu, exatamente, Bolsonaro fica na sua, né? Você acha que o Bolsonaro é louco bastante a ponto de colocar o Brasil numa eventual guerra? Bolsonaro é louco bastante, ponto. Ele é louco bastante para qualquer coisa. Porque ele representa, por trás dessa loucura, uma lógica. Porque quando a gente diz que alguém é louco, a gente está isentando as relações de classe que ele representa. Ele não está sozinho. Ele representa o pensamento dominante da classe dominante brasileira, das Forças Armadas e da alta tecnocracia do Estado, incluindo o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros aparatos repressivos. Ele expressa essa posição. Ele é a versão mais farsesca, mais circense, mais desqualificada de um pensamento político, hoje majoritário no país, majoritário que ganhou as eleições do ano passado, um pensamento hegemônico nas classes dominantes do país, que querem ver o Brasil como vagão de um trem que tem como locomotiva os Estados Unidos,
que assumiram ou reassumiram um discurso anticomunista, anti-esquerda, violentíssimo, que assumiram uma agenda ultraliberal que somente se sustenta com a construção de um regime policial e que operam internacionalmente para destruir as estruturas de autonomia e integração regional construídas pelos governos Lula e Dilma e que operam e militam para derrubar governos progressistas que minimamente se colocam contra a hegemonia dos Estados Unidos. Este é o pensamento dominante das classes dominantes, o pensamento dominante nas elites do país. Eu vou repetir uma frase que eu já disse antes. Bolsonaro é a versão sem verniz, sem maquiagem, do que é a burguesia brasileira. Ele é a cara da elite do país. É a sua cara mais feia, sem retoque, sem polimento, sem fazer as unhas, sem colocar as iniciais no bolsinho da camisa, sem abotoadura, sem calça bem passada. E ele representa isso. Ele não está sozinho. Ele é um louco que expressa um bando de loucos. O bando de loucos, em relação aos interesses nacionais e da paz na humanidade, esse bando de loucos é a classe dominante do nosso país. Claro, Breno, mas assim, a variável guerra contra a Venezuela talvez não tenha entrado na conta, né? Quando a elite pensava, seremos um vagão dos Estados Unidos, ok, mas seremos um vagão dos Estados Unidos numa guerra, o Brasil entrar numa guerra... Essa é uma característica da elite brasileira. É a característica, uma característica que é herdada do colonialismo português, né? O colonialismo português, ali naquela disputa entre a Inglaterra e o Napoleão Bonaparte, eles negociavam com um, negociavam com o outro, fugiram com a coroa para o Brasil, tentavam se ajeitar e ajeitar os seus interesses sem botar a mão na massa. Bolsonaro expressa uma fração das classes dominantes que diz o seguinte, vocês querem tudo isso? Ok, eu também quero, mas vai ter que botar a mão na massa. Nós vamos ter que fazer loucura. Aí isso assusta certos setores como Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não tem nenhuma simpatia pelo governo Maduro, é um elemento pró-americano, é um elemento pró-imperialista, mas ele diz, alto lá, tem que aprovar no Congresso, não pode decidir na sua cabeça. Claro. O Cláudio Alves está dizendo, olha, nos Estados Unidos alguns chamariam o governo brasileiro de The Beach of the Cell. Tiago Tavares, a análise de Breno sempre desvela as relações de classe. Perfeito. Lembra até o Marx tratando do 18 de Brumário de Bonaparte. Obrigado, Tiago, pelo comentário. Obrigado, Cláudio, também. Breno, essa crise está longe de se encerrar. Eu te pergunto uma questão determinante, que é o seguinte, porque os Estados Unidos também fizeram ameaça à Venezuela, obviamente, né? Fizeram ameaça a Cuba e também estão fazendo uma ameaça à Rússia, dizendo, olha, a Rússia sabe que não deve intervir na Venezuela. Você acompanha as relações internacionais há muitos anos. Você acha que a Rússia vai simplesmente dizer, ok, então tá bom, podem levar embora a Venezuela? Como é que você acha que a Rússia vai agir? Vem cá, é que o Trump é um palhaço. Ou seja, ele opera com um padrão de tentar demonstrar pela fúria um poder que ele não possui mais. Se é que um dia possuiu. Ele não tem o poder de derrotar a Revolução Bolivariana do jeito que quis. Ele não tem o poder de dizer para a Rússia o que ela deve ou não fazer. Ele não tem o poder de dizer para Cuba o que Cuba deve ou não fazer. Ele esbraveja, ele mostra suas garras, porque essa é uma maneira dele convencer seu eleitorado interno de que ele é um cara firme, de que ele é um sujeito que é capaz de enfrentar seus inimigos sem abaixar a bandeira. Ele está jogando para o eleitorado, logo mais tem eleições nos Estados Unidos, ele precisa falar para os setores mais conservadores do seu país. E ele precisa, através dessas ameaças, demonstrar que os Estados Unidos, mesmo quando metem o pé na jaca, que é o que fizeram nessa situação venezuelana, acreditando numa derrubada fácil, indolor e rápida do Nicolás Maduro, meteram o pé na jaca, que os Estados Unidos, mesmo quando metem o pé na jaca, isso não altera sua rota e sua capacidade de combate. Agora, isso tudo é ameaça vã. Ameaça vã. A Rússia tem sua lógica, e a Rússia é poderosa. A Rússia tem armas atômicas, tem exército, tem economia, tem história, tem aliança com a China. A Rússia não vai
voltar ao período Boris Yeltsin, aquele período logo em seguida à dissolução da União Soviética, em que o país ficou de joelhos. O Putin, quaisquer que sejam as críticas que se possa fazer a eles, e são muitas, o Putin botou de pé de novo a Rússia. A Rússia é um global player novamente, e pouco se importa para a direção russa o que diz ou deixa de dizer o Trump. Ao contrário, é possível que amanhã a gente escute ou leia alguma declaração do chanceler russo mandando o Trump catar coquinho. Breno, a Denise está dizendo que é sua fã, então está pedindo, mande um oi para mim, por favor. Manda um oi para a Denise. Oi, Denise. Mais do que um oi, manda um beijo carinhoso. Um beijo para Denise. A Laurita está dizendo, onde está o Guaidó? Ali que está tentando asilo. Você sabe por onde anda o Guaidó, Breno? Onde está o Wally? Esse cara é um safado, né, Léo? Esse sujeito botou gente na rua com risco de violência, risco de morte, risco de confronto, e ele ficou o tempo todo na casinha dele, depois foi para o escritório, depois se escondeu. Ele cria o tumulto, cria a crise, coloca o país em pé de guerra e vai cuidar da vida dele, né? É o típico covarde latino-americano, que é poderoso a bordo de um esquema bem protegido, no qual ele próprio não corra riscos. Breno, a Lucy Cleia Silva se tornou membro do canal agora, então queria agradecer muito a ela, mas eu queria te fazer mais uma questão. O Jorge Areaza, chanceler venezuelano, deu uma entrevista e disse que Jair Bolsonaro é um peão no tabuleiro de xadrez do Donald Trump. Você acha que é uma definição correta, precisa? Corretíssimo. Ele disse mais, ele disse o governo neofascista de Jair Bolsonaro. A Venezuela tem muito claro o que é o governo Bolsonaro, seus interesses de classe, seus interesses geopolíticos e o papel subserviente de instrumento da Casa Branca que é desempenhado pelo Bolsonaro. Se houve eleitores do Bolsonaro que acreditaram no seu nacionalismo, esses eleitores devem estar profundamente arrependidos. Bolsonaro é um empregadinho da Casa Branca, é um prostituto da Casa Branca e mal pago. Baratinho, baratinho. Aí você foi pesado, hein, Breno? Porque, olha só, de fato é o seguinte, quem está pagando é o Brasil, né? O Brasil está pagando, está entregando a Embraer, está entregando o petróleo, ele não é pago, ele é o pagante, na verdade. É o prostituto que paga pelos serviços. Pior ainda, né, Léo? Pois é, Breno, você não é mole, não. Ô, Breno, vem cá, e você acha, então, que Maduro resiste? Para a gente fechar, porque daqui a pouco começa o Boa Noite dos Quatro. Não, eu creio que, mais uma vez, o governo Nicolás Maduro passou vitoriosamente por um teste forte. O dia de hoje foi um dia de tensão. E, mais uma vez, a Revolução Bolivariana venceu um desafio que bateu à sua porta. É muito importante, Léo, para todos os nossos espectadores refletirem sobre isso. E refletirem para além da narrativa criminalizadora, vilanizadora da Revolução Bolivariana. A Revolução Bolivariana, eu vou repetir o que eu disse no início aqui da nossa conversa, a Revolução Bolivariana tem, desde a sua origem, uma estratégia de poder. Eles sempre souberam que aquelas mudanças propugnadas, defendidas pelo Chávez, mudanças no sentido da distribuição de renda e riqueza, no sentido de fortalecer a soberania nacional, que mais cedo ou mais tarde, na América Latina, quando essas mudanças são feitas, a burguesia recorre à contra-revolução, ativa ou preventiva, e recorre ao golpe de Estado. E que, portanto, todo o processo de mudanças tem que se preparar para o momento em que a burguesia rompe com a democracia. E todo o processo de mudança tem que ter força e condições de enfrentar essa contra-revolução. Isso sempre esteve presente na estratégia do chavismo, e isso é o que faz a estratégia do chavismo vitoriosa do ponto de vista da disputa política. O problema não é que o povo venezuelano, a explicação é simplista se for que o povo venezuelano luta mais que o povo brasileiro, ou que o povo venezuelano tem mais dignidade que o povo brasileiro. Isso não é verdadeiro, embora as idiosincrasias, as características histórico-culturais de cada povo sejam diferentes. O fundamental é que a Revolução Bolivariana teve estratégia de poder, entendeu que seria enfrentado pelo caminho da contra-revolução e se preparou em todas as instituições do Estado, no Poder Judiciário, nos meios de comunicação, nas Forças Armadas, se preparou
para enfrentar, com base na mobilização social, no apoio militante do povo, enfrentar a contra-revolução quando ela levantasse a cabeça. E cada vez que a contra-revolução levantou a cabeça, como ocorreu hoje, a Revolução Bolivariana, mesmo com todos os erros e dificuldades, a Revolução Bolivariana foi capaz de decepar a cabeça da contra-revolução, que tem 1000 cabeças, é como as cabeças de Hidra, são 1000 cabeças. E a Revolução Bolivariana consegue enfrentá-la. É uma lição para a esquerda da América Latina e do mundo. É uma lição para a esquerda brasileira. Breno, muito obrigado pela participação, entrada extraordinária. A gente vai se manter aqui na cobertura plena da tentativa de golpe contra o governo venezuelano. E, dependendo do que acontecer, a gente chama novamente. Foi muito bom contar com você ao vivo. Daqui a pouco começa o Boa Noite 247 com Gisele, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Grande abraço, sempre às ordens do 247. Muito obrigado, grande abraço.